Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 1. Hoje é a primeira quarta-feira. Panorama do livro de Êxodo. Nós já vimos, irmãos, o livro de Gênesis. Na primeira quarta-feira do mês passado, em fevereiro, nós vimos aqui a proposta do livro de Gênesis. Vimos que, de forma estrutural, o livro está dividido em duas partes. No primeiro momento, no capítulo 1 ao 11, os principais eventos: criação, queda, dilúvio, Torre de Babel. E do capítulo 12 ao 50, os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó, José. O que liga esses patriarcas? Uma promessa, uma aliança. E essa aliança a gente vê perpassando todo o texto. E agora, caindo no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, irmãos, ele é um livro que tem praticamente o mesmo contexto do livro de Gênesis, na sua autoria, na sua data. O panorama vai mudar um pouquinho, porque o panorama vai ser justamente o Egito. Por quê? Veja só, você está com o Êxodo aberto? Antes um pouquinho, no livro de Gênesis, no capítulo 50, a partir do versículo 22, a página anterior. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus, os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago, aonde? No Egito. Então, geograficamente falando, dentro desse roteiro, é aí que é o começo de Êxodo. Se fôssemos, geograficamente falando, dividir o livro de Êxodo, ele teria três partes muito distintas. Seria um primeiro momento, Israel no Egito; um segundo momento, Israel saindo do Egito; e num terceiro momento, Israel no Sinai. Seria uma divisão mais clássica desse texto de Êxodo. Mas aqui, irmãos, a gente vai tentar ver isso de uma forma mais simples. Mas a ideia é essa: Egito. O povo de Deus, que antes era muito bem tratado, agora no Egito são escravos e Deus vai libertá-los. O contexto geográfico é esse contexto aí. Você vem aqui à esquerda, o Egito. Veja o rio Nilo, um dos rios importantes dessa terra. No lado direito, você vê Israel, Jerusalém, Samaria, o Mar Morto, Jordânia. Perceba, entre um e outro ali no meio, Mar Vermelho, e alguns dos lugares que você vai identificar quando estiver lendo o Êxodo, como, por exemplo, Elim, as águas amargas de Mara, o deserto do Sinai, aí mesmo no meio. Essa narrativa, ela vai ocorrer nesse ambiente, nesse lugar. E o propósito do livro de Êxodo é registrar os eventos da libertação de Israel do Egito e o seu desenvolvimento como uma nação. Israel vai se desenvolver como uma nação. E a gente vai ver, e os estudiosos nos mostram, que para uma nação ser uma nação, é necessário que haja um povo, é necessário que haja uma terra, é necessário que ela tenha, a nação, uma legislação que faça com que esse povo vivam em comum. E nós vamos ver toda essa formação acontecendo aí no livro de Êxodo, a formação dessa nação, do povo de Israel. A divisão que nós vamos utilizar para fazer uma análise panorâmica
desse livro é essa que divide nas 6, digamos assim, 6 eventos principais. Do capítulo 1 até 11, Moisés enfrentando o faraó. Do capítulo 12 a 15, a libertação de Israel no Egito. E aqui um ponto muito importante que nos influencia até hoje, que é a celebração da Páscoa. A questão da Páscoa vai ter a sua gênese aí nesse momento. No capítulo 19 até 31, aliás, de 15 até 18, Israel a caminho do Monte Sinai, onde lá Deus haverá de se revelar de forma profunda e tremenda através dos seus mandamentos, dando as tábuas da lei a Moisés. No capítulo 19 a 31, o estabelecimento dessa lei, pormenores dessa lei vão estar sendo mostradas, evidenciadas. O capítulo 32 a 34, uma questão triste, mas que é importante para que reflitamos as nossas vidas como peregrinos nesse caminho da vida, né? Que é a queda. Infelizmente, nesse contexto de apresentação do Senhor, um Deus poderoso, forte, verdadeiro, que se revela, que se mostra, Israel haverá de adorar o bezerro de ouro. E a gente vai ver ali um momento triste desta história, terminando dos capítulos 35 até 40, com a construção do tabernáculo, que é também uma evolução. A revelação de Deus, ela é gradativa. Ela vai crescendo, ela vai se mostrando, ela vai montando, ela vai construindo toda uma ideia de salvação, de redenção, em que cada um dos mínimos detalhes são importantes a que nós prestemos atenção e entendamos. Então vamos aí, capítulo 1, Moisés vai enfrentar Faraó. Qual é o contexto? Irmãos, os egípcios estão escravizando os israelitas. Capítulo 1, dos versículos 5 a 10, o texto diz assim: ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então havia esse temor, havia esse receio por parte desse novo faraó, que não reconhece a história passada, não reconhece José, não reconhece a presença do povo de Israel nesse lugar, e começa uma perseguição, uma opressão a esse povo. O faraó vai editar um decreto de construção, vai editar decretos de opressão, fazendo com que as crianças do sexo masculino do povo hebreu, eles sejam aniquilados, no sentido de executar um genocídio, né? No sentido de reduzir por medo, oprimir por medo, porque a realidade é que o povo de Israel é tão produtivo, tão fértil, tão grande e tão abençoado dentro do contexto deles, que eles agora estão com medo de que esse povo se rebele contra eles mesmos. Então, Moisés nasce nesse contexto como aquele libertador, aquele que vai conduzir esse povo que agora está oprimido, vai ser conduzido por este Moisés. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 2, versículos 1 a 4. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco
E o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. E a partir daqui, da história desse homem Moisés, um homem tremendo, levantado por Deus para libertar esse povo, um homem que viveu 120 anos, dividido em 3 fases de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, Moisés vai desfrutar de um tratamento e de uma educação diferenciada dentro do contexto egípcio. No segundo 40 anos, Moisés vai receber um treinamento direto do Senhor no deserto e vai se encontrar novamente, não apenas consigo mesmo, mas sobretudo com Deus, com sua missão e com o seu povo. E o terceiro 40 anos é o momento em que ele vai estar trabalhando na libertação desse povo. Eu trouxe aqui algumas figuras aí, ó, o faraó, só para a gente imaginar. Tem muitas coisas que a gente, quando vai lendo, vai imaginando. Eu não sei se acontece com vocês, mas pelo menos o novo convertido, quando lê esses textos, que começa na guerra das pragas, ele vai lendo a praga e tal, na cabeça dele é só fogo tal, aquele negócio, né? A imaginação e fé estão profundamente interligados, né? E a gente vê aqui as parteiras, coitadas, ajoelhadas diante de Faraó. Por quê? Porque Faraó tinha ditado o decreto, mas as parteiras não conseguiam controlar e dizia, quando a gente chega lá, o menino já nasceu. E não tinha como controlar, e elas estão aí dizendo, não tem como. E aqui nasce Moisés, e a irmã dele está ali observando, e ele no cestinho. E esse homem vai ser o libertador. Irmãos, Moisés também é um tipo de Cristo. E aqui uma questão de hermenêutica. No Antigo Testamento nós temos o tipo, no Novo Testamento nós temos o antítipo. É uma espécie de referencial, de imagético, de iluminação, imagético de compreensão das verdades de Deus. Moisés é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Moisés se levanta como aquele que vai libertar o povo, colocando esse povo a caminho da terra prometida. Aquilo que Cristo faz. Cristo se levanta como muito maior do que Moisés, para colocar todo aquele que nele crê, não a caminho, mas face a face com o Deus que o criou. Amém? É um tipo, antítipo, antítipo. Tipo no Antigo Testamento, antítipo no Novo Testamento. Moisés é convocado agora pelo Senhor para liderar a libertação do povo hebreu. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 3, os versículos 1 a 3, o texto diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Aí, irmãos, veja que coisa interessante. Moisés, depois de receber 40 anos de treinamento no Egito como filho da filha de Faraó, ele vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. E ao fazer justiça com as próprias mãos, ele troca os pés pelas mãos e, no ato inusitado, ele precisa sair fugido do Egito. E ao sair fugido do Egito, no deserto, já em um outro estágio da sua vida, nesse segundo momento aí, dos segundo 40 anos de vida dele, já no deserto, com o seu coração frio, porque ele pensava de um jeito, pensou certo, mas executou errado, para um coração frio, desgastado pela desesperança, o Senhor se revela a ele de forma profunda, através de uma chama numa árvore pequena, mas essa chama nessa árvore, ela tem a característica de não deteriorar, e ele vê que a chama, o fogo, está naquela árvore, mas a árvore não se acaba, algo parecido com isso, uma ideia, né? Está ali a chama, e a árvore não se deteriora, e ele
sente atração por aquele conceito e ele vai até ali. Veja só, um coração frio, Deus se revela como uma chama. Aí isso me faz olhar, irmãos, para o coitado do Elias, que depois de enfrentar profetas de Baal e outros profetas, se esconde numa caverna. E ao se esconder numa caverna, o coração agitado recebe a presença de Deus através de uma brisa. Irmãos, todas as vezes que o Senhor vem falar e a gente percebe que é Deus falando conosco, Ele sempre fala conosco de uma forma que nós conseguimos identificar que Ele está falando conosco. O coração frio de Moisés percebeu a voz do Senhor falando para ele, porque se revela numa chama. O coração atribulado de Elias percebeu que Deus falava com ele, porque Deus se revelou numa brisa muito calma. Se Deus tem falado ao teu coração, meu irmão, não endureça o seu coração. Abra o seu coração ao Senhor. Permita que o Senhor conduza a tua vida. Mesmo que muitas vezes a gente não entende o que tem acontecido conosco, mas o fato é que Deus está no controle. E Ele conhece de nós muito mais que nós mesmos. Veja o capítulo 3, no versículo 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus sabe que seu povo está sofrendo, e apesar de muito tempo de sofrimento, Deus ouve as orações, e o momento é agora. Versículo 10. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Versículos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntam o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Irmãos, isso é de uma profundidade tão grande, porque Deus Moisés para a grande missão. Moisés dá nada mais nada menos que umas 4 ou 5 negativas para Deus. E começa a dizer que não serve, mande outro, não fale direito, e assim, e tal. E dessas primeiras ações negativas, a primeira é exatamente em relação à representatividade. Eu vou chegar lá e vou falar em nome de quem? Porque no nome dele mesmo, como Moisés, é possível que ele seja até preso, se alguém lembrar do que ele fez lá no Egito. Mas ele vai em nome do eu sou. E aqui, uma das definições mais fantásticas do Senhor. Aquilo que até na língua é difícil de colocar, é expressada num tetragrama, é chamado tetragrama. Yahvé, o eu sou. Não tem como você mencionar. Deus é o que é. Só Ele pode e tem poder para dizer: eu sou o que sou. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou Alfa, Ômega, princípio, fim. Eu sou. Eu sou. Diga a eles que o eu sou é quem está com você. Irmãos, que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Moisés, agora não mais sozinho, começa todo um processo. Qual é o processo? O processo de libertação desse povo, sensibilização desse povo. Moisés e Arão falam com o faraó, e esse faraó se recusa a liberar o povo. Mostrando, dando essa ideia para que a gente possa pensar. Faraó, irmãos, que é adorado como um deus no Egito. É necessário que você entenda isso para entender Êxodo. Por quê? Porque Êxodo tem um fenômeno muito engraçado. O que é que opera ali? É o arbítrio do faraó ou é a vontade de Deus no coração do faraó? Porque em determinado momento, Deus toca no coração do faraó, diz: eu vou tocar no coração dele, ele vai dizer que não, ele vai dizer que não. Aí faraó nega.
Aí, em determinado momento, o faraó, não pode. Aí, abre, diz sim. Aí, não, vou tocar no coração dele de novo. Olha, é assim, ó, pum. Sabe o que é, irmãos? Você só vai entender esse conceito se você entender que todas as pragas, tudo aquilo que Deus joga contra o Egito, na realidade, é uma luta de deuses, onde ele os deuses falsos. E o faraó, que é adorado como um deus no meio do seu povo, é um deus falso. E o registro de Atos é para nos mostrar isso. Qual é o Deus que permite, se for verdadeiro, ser tocado interiormente a fazer uma vontade que é contrária à sua? Então, para provar que Faraó é um Deus falso e registrar isso, ele vai e toca no coração do Faraó. Faraó faz algo que não é da vontade dele. Depois ele faz algo que é da vontade dele. E fica nisso. Irmãos, que tipo de Deus é esse que pode ser tocado, que pode ser modificado à guisa de um outro que vai e muda os intentos do seu coração? Agora, irmãos, o Jeová Deus Todo-Poderoso, ele não tem esse que toca no coração dele para que a vontade dele seja modificada, não. Sabe por quê? Porque ele é o único que é soberano. É a vontade dele que prevalece. Então, se você entende isso, você vai entender esse porquê dessas mudanças de vontade, bem como algumas dessas pragas que haverão de acontecer. Dê um pulinho aí para o capítulo 5, dos versículos 1 a 3. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Olha, que caba, né? Vai levar pancada. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram. O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora, permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Então, Moisés e Arão tentam convencer o faraó a que liberte o povo, para que esse povo vá adorar o Senhor. E Faraó diz: poxa, quem é esse Deus? Deus sou eu aqui. Quem manda sou eu. É isso que nós vamos ver. E a partir de agora, começa uma lutazinha de titãs. Veja o versículo 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, eles têm maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Por quê, irmãos? Porque quando Moisés e Arão que confrontou o faraó, aí o faraó assim, vai libertar? Vai muito. Tome pau em cima do povo hebreu. Toma pressão. Aí, coitado de Moisés, com um coração deste tamanho, fez a vontade do Senhor, e mesmo fazendo a vontade do Senhor, não aconteceu como ele esperava que instantaneamente fosse acontecer. Olha, irmãos, uma grande lição para nós. Muitas vezes a gente faz a vontade do Senhor, faz o certo do jeito certo, e o resultado é errado. Mas é porque o momento não é aquele, muitas vezes. O tempo oportuno não é o nosso. O tempo oportuno é o de Deus. E há um tempo oportuno para cada coisa debaixo do céu. É isso que diz Eclesiastes. Se não me falha a memória, do capítulo 3, versículos 1 a 8. Há um tempo para tudo. E o Senhor, que é soberano no tempo certo, Ele fará o que lhe apraz, porque Ele é soberano. Aí, irmãos, a partir desse momento, Deus envia as 9 primeiras pragas ao Egito. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos lá, no capítulo 7, a partir do versículo 14, primeira praga, sangue. Capítulo 8, rães. Capítulo 8 ainda, piolho.
Capítulo 8, mosca. Capítulo 9, a morte dos rebanhos. Capítulo 9, feridas com pus, tanto nos homens como nos animais. Capítulo 9, sétima praga, granizo. Capítulo 10, oitava praga, gafanhoto. Capítulo 10, ainda, nona praga, trevas. Você está acompanhando? Aí quando chega no capítulo 11, nós temos o anúncio da última praga, que é a morte dos primogênitos. Parou por aí. Irmãos, você olha assim e diz, pastor, que coisa tremenda. No livro de Êxodo, tem mais atos milagrosos do que nos demais livros. E dentre esses atos, nós temos aqui, Deus enviando essas pragas, mostrando a Faraó que ele é um homem, e mostrando ao povo egípcio que o Deus, Jeová Todo-Poderoso, é o Deus verdadeiro, e mostrando ao povo de Israel que lembre-se da aliança Abraão e José, e que esse Deus veio para libertá-los. E aqui, irmãos, por que essas pragas elas se desenvolvem desse jeito? Estudos recentes da arqueologia bíblica, os estudiosos da palavra, homens como Carlos Oswaldo, o pastor Luiz Said, e da compreensão de que na luta entre deuses. Por quê? Repare só. A primeira praga, águas transformadas em sangue no rio Nilo, é porque o próprio rio Nilo, ele era adorado como um deus. E Deus está provando para todos que o rio Nilo não deve ser adorado. A segunda praga, a das rãs, o que está em jogo aí é uma luta entre Deus e a deusa Hecate, que é a deusa ligada à divindade Rã. Inclusive, os deuses do panteão egípcio, geralmente eles têm o corpo de ser humano e a cabeça, seja de águia, seja de rã, seja de... Então, o que está em jogo aí é Deus mostrando que a deusa Hecate é falsa. A praga dos piolhos é a deusa Sete, que é a deusa da poeira e do deserto. Das moscas, o Axite, a peste nos rebanhos, é logo dois deuses. Tanto Apis, o deus touro, como a Thor, a deusa vaca, porque touro e vaca é adorado nessa cultura. As úlceras, aí só pega três. Deusa Ísis, que é a deusa da cura, a deusa dos remédios, Suno, deus da peste. A Saraiva, que é os granizos, Nut, que é o deus dos céus, Osíris, deusa da fertilidade, Celto, deus das tempestades. Gafanhotos, Nut, que é o deus do céu, porque o gafanhoto voa, e Osíris, que é a deusa da fertilidade. Trevas, Ra e Horus, que eram as divindades egípcias atribuídas ao sol. E a morte dos primogênitos, três. Deus Min, que é o deus da reprodução, deusa Ísis, que é a deusa da cura, o próprio Faraó, que era adorado como Deus, e o filho de Faraó, que se tivesse nascido, haveria de ser adorado por seu povo como um Deus. Deus enquadra tudinho e diz, não, meu filho. O panteão egípcio, Osíris, Ísis, Horus, Tote, Ra, Sete, Met, Anubis, Nat, faltou um, Apis, porque não dava para ter o panteão todo. Aí Deus disse, essa galera aí, vocês são deuses, muito bem. Vou fazer. Desmancha não, sabe por quê, irmãos? Maior do que todos eles, é o Jeová Deus Todo-Poderoso. Pum! Eis o porquê das pragas e como elas se comportam. Amém? Vamos para frente, a partir do versículo 12, começa o processo de libertação de Israel do Egito. Capítulo 12, o Senhor vai instituir aquilo que inclusive toca até nós hoje, que é a Páscoa. Está com sua Bíblia aberta? Capítulo 12, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês,
todo homem deverá separar um cordeiro. Marca o nome aí, cordeiro. Um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Versículo 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais você comerá o animal. Versículo 8 em diante. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pães sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do... Aí? Todos os deuses do Egito estão sendo enquadrados. E ele diz mais: eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu passarei adiante. Páscoa, Pessá, passagem. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Aí no próprio capítulo 12, nós vemos a 10ª praga, que é justamente a morte dos primogênitos. A 10ª praga é enviada, todos os primogênitos do Egito, porque não tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha o tipo e agora o antítipo. É por isso que João, ao olhar para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é pelo sangue desse Cordeiro, que de uma vez por todas, nós saímos do cativeiro do Egito do pecado, e temos, crendo nele, a possibilidade, a ideia real mesmo, de estarmos face a face com Deus Todo-Poderoso. Há muita similitude entre essa peregrinação, essa luta, essa vida, com aquilo que nós vivemos hoje. Há muita similitude. Agora, como dizem os hermeneutas, sobretudo Calvino, Lutero, os da Reforma, é necessário que nós tenhamos uma visão cristocêntrica da aplicação desses textos para vislumbrarmos como o Senhor vem construindo a ideia da redenção em nação, a nação de Israel, que deveria ser uma nação abençoadora de nações, uma nação sacerdotal e orientadora para o mundo. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 12, veja aí, versículo... capítulo 12, versículos 31 até 33. Depois da morte do primogênito, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saia imediatamente do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito, abençoem e abençoe a mim também. Olha, já está quebrantado um pouquinho, né? Pelo menos aí, nesse momento. Versículo 33. Os egípcios pressionaram o povo para que apressasse em sair do país, dizendo: todos nós vamos morrer. Irmãos, é verdade. O povo está assustado, quer que eles vão embora ligeiro. E eles vão embora e não vão de mãos vazias, não. O povo vai lhes dar ouro, vai dar provisão, vai dar tanta coisa, como se fosse um despojo de guerra. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso venceu a guerra contra os deuses falsos, e os despojos estão juntos e acompanham. Aí a gente vê, irmãos, que esse povo se levanta, ele sai, está a caminho,
vá para o capítulo 14, e um dos capítulos mais dramáticos e conhecidos do livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, Moisés vai realizar uma das coisas mais maravilhosas, a travessia do mar. Capítulo 14, versículo 10, ao se aproximar ao faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados chamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Olhe para mim um momento. O povo de Israel agora passa a pé enxuto pelo Mar Vermelho, e nós sabemos que esse mar vai se fechar e vai matar todo o exército de Faraó. Moisés vai cantar, Miriam vai acompanhar como líder de louvor, um momento de adoração coletiva, e esse povo agora está a caminho do Monte Sinai, no caminho para a terra prometida, no caminho para Canaã. Irmãos, infelizmente, uma notícia ruim. O que é que acontece muitas vezes no caminho? O que acontece muitas vezes no caminho são sofrimentos e dores, e se a pessoa não tiver o foco no Senhor, a palavra de murmuração vai vir na boca com muita facilidade. Capítulo 16, dos versículos 1 a 3, o texto diz: toda a comunidade de Israel partiu de Elim, chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Mentira, irmãos, que esse povo estava sob a opressão. Só que agora eles ficam jogando na cara de Moisés, o libertador, essa ideia, em virtude de uma diversidade, de um problema totalmente contextual. O povo murmura por falta de comida, mas nós sabemos, e esse texto nos mostra, que o Senhor faz chover pão do céu, um pão muito específico chamado maná, que só podia ser comido no dia, e quando era para ser guardado, havia um tempo certo, porque senão ele apodrecia. Era uma provisão diária. E a gente vai ver no Novo Testamento o Senhor Jesus dizendo que eu que sou o verdadeiro pão do céu. Eu que sou o verdadeiro pão do céu. E o que é pior, irmãos, é que muitas vezes, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração: Pai nosso, né, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós a vocês. Pão nosso de cada dia nos dá. E a gente ora pedindo, é para sempre, né?
A palavra de Deus, ela nos orienta a que tenhamos uma vida equilibrada, aproveitando, sobretudo, os dias em que nós vivemos. Viva o dia de hoje. Cada dia tem o seu mal específico e cada dia tem o seu bem específico, o bem da providência e da provisão do Senhor. A ansiedade, irmãos, é a preocupação com uma coisa potencial que ainda não aconteceu e que é feita no coração do homem e que muitas vezes expressa a falta de fé, porque o cara ora dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas lá dentro do coração diz, eu quero é o do mês todo, do ano todo, da dezena toda, de uma vez só, para deixar guardado, para eu crer no Senhor, para eu começar a crer em Ti, tem que ser assim. Mas, irmãos, muitas vezes, a provisão do Senhor vem sobre nossas vidas no pinguinho, e a gente sabe que é do Senhor, porque chega do jeito que a gente está precisando. E quando chega, meu irmão, é bem aproveitado e a glória é toda dele. Amém? Você está vendo aí o povo murmurando, o maná vai descer. Capítulo 17, dos versículos 1 a 7, olha que coisa tremenda. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor, acamparam em Refidim. Mas lá não havia água para beber, por essa razão, vão se queixar a quem? A Moisés. E exigiram, nos dê água para beber. Ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor, passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha uma vara na mão, com a qual você feriu o Nilo, vá adiante, eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe, bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Irmãos, o povo é exigente, necessidades, vamos reclamar logo com quem? Com o líder, liderança. Irmãos, é tremendo o posicionamento de Moisés como um líder no meio do povo de Israel. Em um determinado momento, Moisés como líder estava no meio do povo, sensibilizando o povo para a saída, para uma grande missão que seria sair do Egito. Em um dado momento, agora, Moisés está à frente do povo, conduzindo o povo nessa grande missão, como referencial, como líder, interagindo com o Deus Todo-Poderoso a favor desse povo. E vai chegar um certo momento em que este Moisés, ele vai estar acima do povo e vai receber diretamente de Deus a revelação. É necessário, irmãos, que nós aprendamos isso, porquanto líderes. E aqui, você que é líder, entenda. É necessário que você esteja no meio do povo, para saber o que é que o povo está acontecendo. Não se lidera comunidade alguma sentada na cadeira, sem fazer nada. Você tem que levantar-se da cadeira e entender a necessidade do povo, estar no meio do povo para liderar o povo. O povo carece de liderança e você é referencial, tem que estar no meio. Há um determinado momento que o líder precisa estar no meio. E há um determinado momento que o líder precisa estar à frente. Por quê? Porque o líder, ele é portador da visão. E o povo precisa não apenas da missão, fazer o que precisa ser feito, mas da visão onde se precisa chegar. E ao líder, quem espelha a visão de forma clara para o povo. Então, meu irmão, tudo aquilo que o líder precisa fazer em um dado momento, na condução de um povo, é estar à frente, conduzindo o povo, interagindo com Deus a favor do povo e servindo como um exemplo e sendo seguido por este povo. Líder sem visão é povo sem freio. Amém?
E vai chegar um certo momento, irmãos, que o líder vai ter que estar acima do povo, bem pertinho de Deus, só para receber de Deus. Líder espiritual que não recebe de Deus, vai conduzir a igreja como se fosse uma empresa. Conduzindo como se fosse uma empresa, ai meu irmão, ele vai quebrar a cara, porque vai transformar a igreja do Senhor, um organismo espiritual, num clube social, voltado apenas para fazer o bem à humanidade. E essa não é perspectiva de igreja. A igreja, ela precisa entender que o bem é um referencial de prática da sua vida, mas ela precisa proclamar a palavra de um Deus que liberta do pecado. Essa palavra não pode deixar de ser proclamada, e só proclama com unção quem tem intimidade com Deus, quem sobe no Sinai para falar com o Senhor cara a cara. Amém? Então vamos embora. A partir do capítulo, dê um pulinho aí para o capítulo 19. Por quê? Porque Israel vai chegando agora perto do Sinai. Capítulo 19, Israel chega no Sinai. E ao chegar no Sinai, Moisés vai ter um tete-a-tete com o Senhor, um cara a cara com Deus. E vai receber de Deus a revelação. Vai receber de Deus a lei. E aqui, irmãos, esse povo, essa nação chamada Israel, eles já tinham um povo, que eram eles já tinham um território, um lugar, porque Deus havia prometido, Isaac, Abraão, Jacó e José, que eles haveriam de habitar em Canaã. Já tem povo, já tem território. O que é que falta? Falta a lei. E Deus vai passar uma sequência de leis, que podem ser divididas em 3 níveis. Deus vai lhes dar leis morais, Deus vai lhe dar leis civis, e Deus vai lhes dar leis cerimoniais. A principal delas está logo no começo, que são as chamadas leis morais, e que vigam até hoje como algo referencial para nós, irmãos. É o chamado 10 mandamentos. E eu vou ensinar você a identificar os 10 mandamentos na Bíblia, porque tem crente antigo de 20 anos que não sabe identificar os 10 mandamentos na Bíblia onde estão. Eu vou lhe dizer agora. Não precisa levantar a mão quem não sabe, não, que eu não vou fazer isso com você, não. Mas fica aí, olha, entenda, repare, viu? Capítulo 20, os 10 mandamentos. Irmãos, para identificar os 10 mandamentos, entenda. O capítulo 20 contém os 10 mandamentos. E ele geralmente é reconhecido na língua original pela partícula lo, o que aqui em tese vai ser traduzido por não. A grande maioria dos mandamentos são facilmente identificados por não. E alguns terão uma questão, digamos assim, mais positiva. E haverão, são diretrizes. Além dessas diretrizes, você vai ter comentários que reforçam essas diretrizes. É por isso que muitas vezes as pessoas se confundem. Não conseguem identificar os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Vamos lá, capítulo 20, versículo 3 é o primeiro. Não terás outros deuses além de mim. Segundo, versículo 4. Não farás para ti nenhum ídolo. Terceiro, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Quarto, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Olhe para mim, o sábado é um conceito. O sábado é um conceito. Inclusive porque o sábado para o judeu começa às 5 horas da sexta-feira e vai até o sábado às 5 horas. Então, por que é que o cristão ele não adora a Deus utilizando o sábado dia como referencial? A gente não utiliza o sábado dia como referencial, a gente utiliza o conceito de Shabat, que é a palavra no original, que necessariamente é mais conceito do que o nome do dia. É um dia especial, em que a pessoa descansa
e adora ao Senhor. E fazemos isso, que dia, irmãos? No domingo. Por que o domingo? Porque o Deus Todo-Poderoso que se revela pelo seu Filho. Este Filho que venceu a morte, ele ressuscitou que dia, irmãos? No domingo. E a partir desse momento, a igreja primitiva adotou o domingo como seu Shabat. Isso dá um alerta para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque hoje em dia, infelizmente, não o dia, mas o conceito também está se acabando. Por causa da tecnologia, da informática, do trabalho online, 24, tem gente que está trabalhando todos os dias, literalmente. Se tiver um notebook e um celular, o cara trabalha em qualquer lugar. Aí o que é que acontece, irmãos? O conceito do dia de descanso separado para Deus e para a família, seja sábado, domingo, segunda, terça, quinta, seja o que for, esse conceito ele está acabando. O ativismo está retirando das pessoas esse conceito. O cara vem para a igreja preocupado em sair da igreja, pegar o shopping aberto para ver se pega uma promoção. Percebeu? A gente vai fazer a devocional com o celular ligado. E quando o celular faz tururu do WhatsApp, já foi-se embora aquela construção mental que o cara estava fazendo na oração. Por quê? Porque ele está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Nós estamos perdendo o conceito de Shabat, de separação total e de descanso total. Nós precisamos resgatar isso. É doutrinário, inclusive, da nossa igreja. Mas você está com a sua Bíblia aberta? Vamos lá. 5º mandamento, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. 6º mandamento, versículo 13. Não matarás. 7º mandamento, versículo 14. Não adulterarás. 8º mandamento, versículo 15. Não furtarás. 9º mandamento, versículo 16. Não darás falso testemunho contra teu próximo. E 10º mandamento, versículo 17. Não cobiçarás. Aí o que vem depois, meu irmão? A casa, a mulher, o que for, não cobice. Então, estes são os 10 mandamentos. O que passa disso são comentários que reforçam essas diretrizes, que são as diretrizes principais. Eu tenho certeza que você notou que 4 mandamentos têm a ver com Deus e 6 mandamentos têm a ver com o ser humano. É porque, irmão, não tem como adorarmos a Deus e desprezarmos o próximo. Aquela expressão religiosa que adora a Deus e que despreza o próximo é uma expressão satânica, ignore isso. Aquela expressão religiosa que diz, Deus, tu és o meu Deus, mata, meu irmão, esqueça isso. Fuja disso. A expressão maior é de quanto mais amamos a Deus, mais o próximo está próximo. Quanto mais amamos a Deus, mais temos condições de entender o próximo. Amém? Vamos para frente, vamos para frente. A lei está sendo estabelecida. Deus revela a sua lei sobre diversos assuntos. Moisés recebe instruções. Agora, irmãos, Moisés recebe instrução para construir uma coisa fantástica nessa teologia chamada tabernáculo. E aqui eu gostaria, você está com sua Bíblia aberta? Veja só. Capítulo 21, ele começa falando sobre as leis. 22, 23, 24. Aí quando chega no 25, uma quebra. Qual é a quebra? A questão do tabernáculo. O que é que nós tínhamos no livro de Gênesis? Jacó, Betel. O camarada está andando, aí Deus se revela a ele. Eita, Deus se revelou aqui a mim. Eita, esse lugar aqui é especial. Betel. Onde é que tem aqui uma pedra? Pronto, tem uma pedra aqui. Vou ungir essa pedra, vou fazer dela um altar, vou adorar a Deus aqui. Adorei. Tem outro insight com Deus em outro lugar. Eita, Deus se revelou a mim aqui. Que lugar é esse? Sei lá, Peniel, outro nome. Pega uma pedra, unge a pedra, aqui. Adora ao Senhor. Esse conceito vai mudar.
Esse conceito vai mudar e Deus agora vai ter um lugar específico. Do jeito que Ele quer, como Ele quer, com ritos, na forma que Ele quer, organizado do jeito dele, o tabernáculo. Capítulo 25, dos versículos 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam a oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo, vermelho, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal, no peitoral. Farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Aí ele mostra quais são os utensílios. A arca da aliança, que é a base, a tampa do propiciatório, que cobre a arca da aliança, a mesa dos pães, a proposição, que eram pães que eram envolvidos nessa adoração, um candelabro de ouro, que tem um nome muito específico, chamado menorá, o próprio tabernáculo, o arredor do tabernáculo, os muros que eram construídos, as armações, o véu que separa dentro do tabernáculo um lugar chamado santo, do lugar chamado Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, que é um lugar simetricamente parecido com uma espécie de cubo, para mostrar, ou dar ideia de santidade, de perfeição, lá dentro está uma arca e a tampa do propiciatório. E dentro dessa arca, nesse momento, tem o quê? Para simbolizar a presença do Senhor. Uma cópia da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. Aí tem a cortina que separa o santo dos santos e todos os atributos. Irmãos, esse texto aí, a dificuldade de ler é porque você está lendo a descrição, como faz, mas existem muitas lições interessantes sobre estas questões. Vá para o capítulo 32. Capítulo 32 até 34. Moisés demora a descer do monte. O povo pede a Arão que se faça outro Deus. Arão faz um bezerro de ouro. Olhe para mim um momento. Um teólogo levantou uma ideia muito interessante sobre a questão do bezerro de ouro. Por que o bezerro de ouro? Seria o bezerro um animal adorado no Egito? É, de fato, um animal adorado no Egito. Mas também poderia ter sido um dos atributos de Deus que o próprio povo queria adorar. Um Deus forte. Para representar essa fortaleza, um touro. Só que Deus não pode ser representado dessa forma. Deus é espírito. E a partir do momento que a gente representa Deus com qualquer tipo de forma, nós subjugamos Deus à forma. E eu posso provar aos irmãos. Espírito Santo do Senhor. Tem gente, o Espírito Santo do Senhor é a água que purifica. Tem gente que só entende o Espírito como a água que purifica. Aquela água que enche, que esvazia, que enche, que esvazia. Torna a encher, torna a esvaziar. Torna a encher, torna a esvaziar. Como se Deus não pudesse, pelo seu Espírito, construir alguma coisa que fosse temporária, que fosse permanente. Só construir coisas temporárias. A fluidez da água dá essa ideia. Tem gente que só entende o Espírito Santo como sendo fogo, não é? Fogo, queima ele, Jeová. Ou pregação fria, entendeu? Aí a pessoa reduz o Espírito Santo ao imagético. Como se o Espírito Santo só fosse fogo. Não, hoje a gente vai cantar canção de fogo. Hoje é fogo, é sapato de fogo. Aí reduz o Espírito Santo àquele imagético. Deus não pode ser reduzido a imagético algum. Deus é maior do que tudo isso. Ó profundidade da riqueza, fonte de toda a sabedoria. Não tem como a gente mencionar. Não tem. Há uma distância infinitamente grande entre nós, seres humanos, a nossa compreensão e esse Deus Todo-Poderoso. Há um processo na teologia chamado acomodação. Deus, pela revelação, Ele tenta se fazer um pouco compreensível a nós. Esse processo humano de complementação, de
palavra que eu acabei de dizer. Compreensão, esse processo, irmãos, é como se fosse um adulto falando com a criança. E Deus fala assim conosco. É por isso que existem muitos gêneros literários na Bíblia. Porque muitas vezes a pessoa pode não ser tocada por uma narrativa, pode ser tocada por uma palavra profética, pode ser tocado por uma poesia, pode ser tocado por uma palavra, por uma parábola. Vários gêneros literários para tocar corações diferenciados. É como se Deus estivesse falando para o ser humano, como se ele fosse uma criança dizendo... Por que é que acontece isso? É porque o ser humano adulto, ele se reduz para se tornar compreensível esse Deus. E a palavra, irmãos, é revelação de Deus. Mas entenda, é um Deus todo-poderoso, tratando o ser humano como a gente pode compreender. Amém? Bezerro de ouro. Agora vamos ao tabernáculo. Vá para o capítulo 35. Dos versículos 30 a 35, o texto diz: Disse então Moisés aos israelitas: O Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá, o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Para quê? Para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra, e concedeu tanto a ele como a Aolibe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino, de fios de tecido roxo e vermelho, e como tecelões, eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Deus capacitou esse povo para trabalhar de forma artesanal e artística o tabernáculo para ele. E o tabernáculo é feito, construído, a arca, o altar do incenso, o altar do holocausto, tudo é construído. Irmãos, vamos ver como é que fica isso? A ideia é isso aqui. O que é chamado de tabernáculo, você tem lá atrás o tabernáculo construído com peles de cabras e tal. Porque a questão das peles, a redução térmica, você está no deserto, as peles trazem proteção térmica. Dentro desse lugar fica frio. A beleza do tabernáculo. Na frente você tem aqui o altar do holocausto. Porque a gente já aprendeu que não há remissão de pecados se não houver sangue. Ali entre o altar do holocausto e o tabernáculo, tem ali uma bacia de bronze, onde os levitas e sacerdotes se lavam para poder entrar no tabernáculo. O tabernáculo está dividido em duas seções. Você tem uma primeira seção chamada Santo, e tem uma segunda seção chamada Santo dos Santos. Dentro isso aí são figuras do tabernáculo, ali do lado direito o levita, do lado de cá o sacerdote, com a roupa específica, se purificando na bacia de bronze, para poder entrar dentro do tabernáculo. Aí, veja só, essa é a figura do sacerdote. O sacerdote, ele tem aquilo que é chamado de éfode ou peitoral. Cada pedra preciosa dessa que está no seu peitoral, que são 12 pedras preciosas, cada uma delas é o nome de uma das 12 tribos de Judá, do seu povo. Não apenas isso, mas em cima do ombro, tanto do lado esquerdo como do lado direito, você tem uma pedra específica, incrustada também com ouro, onde tem 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro. Qual é a ideia? O sacerdote é aquele que serve de intermediação entre Deus e o povo. E quando ele entra para a adoração, ele entra levando o seu povo nos ombros, levando o seu povo no peito, para adorar a Deus em nome dele. Aí veja só, é uma roupa muito bonita, uma roupa muito bem feita, que há uma simbologia muito específica sobre isso, não temos tempo para falar. Aqui alguns dos objetos que são criados, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o altar do incenso,
ali a arca com a tampa do propiciatório, do lado direito. Aqui, dentro da arca, uma representação no caso, a tábua da lei, a vara de Arão que floriu, e um pote de maná, que seria o que nessa época era guardado dentro da arca. Ali, chamado mesa dos pães da proposição, que eram pães utilizados nesse ato de adoração. E do lado de cá, a iluminação interna do tabernáculo, numa lâmpada que era chamada de menorá, que é essa lâmpada aí. Você já deve ter visto, inclusive, em algum escritório de gente crente que gosta dessas coisas e tal. Sei que você tenha visto. Aqui o sacerdote adorando ao Senhor no lugar santo, não no santo dos santos. Perceba aqui, do lado direito, os pães de proposição, do lado esquerdo, a menorá. Há uma divisão entre o santo dos santos e o lugar santo e o santo dos santos. Essa divisão é feita com uma cortina, de alto a baixo. Quando Jesus morre, que diz que a cortina se rasgou do alto a baixo, quebrando essa separação, o referencial é isso aí, irmãos. O referencial, a ideia é isso aí. Embora não seja o tabernáculo, seja o templo, mas os elementos são praticamente os mesmos. Você vê aí essa cortina e uma ideia de Deus na presença, ali naquele lugar. E o que é interessante, irmãos, o que é que marca a presença desse Deus Todo-Poderoso? A sua palavra, que é o elemento mais fundamental que está dentro da arca. Então, irmãos, triste da expressão religiosa que despreza ou desconsidera a palavra de Deus. É desprezar o próprio Deus. Porque o que está dentro do lugar santíssimo, dentro da arca, como uma das principais expressões da presença desse Deus, é a própria lei, é a palavra. É a palavra. Aí aqui, irmãos, o final. Qual é o final? Capítulo 40, versículos 34 a 38. Gênesis, a gente encerra com morte. Êxodo, a gente encerra com glória. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel, em todas as suas viagens. Esse Deus é o Deus que guia o seu povo, está no meio do povo, e esse povo precisa andar no ritmo e na determinação e no tempo que ele faz, determina, executa. O andamento do povo parte da orientação direta de Deus para o povo. Esse Deus que se manifesta através desse tabernáculo, que ele deu as coordenadas, que ele disse como deveria ser, que ele conduziu o processo das pessoas, ele conduziu. Então essa é a grande lição. A lição de um Deus todo-poderoso que conduz a vida. Irmãos, gostaria de orar por duas coisas por nós nessa noite. Em primeiro lugar, lembrar o resgate, lembrar a redenção. Deus resgatou Israel através de milagres poderosos e utilizou o seu líder Moisés. A celebração da Páscoa é uma recordação anual dessa libertação de escravidão. Isso nos faz lembrar, irmãos, que Deus nos liberta da escravidão do pecado. Deus nos tirou do Egito do pecado. Jesus celebrou com os discípulos na última ceia e então partiu para nos resgatar do pecado através da sua própria morte.
É por isso, irmãos, que eu, pastor Cássio, eu particularmente considero o culto de ceia do Senhor um dos cultos em que o culto por si só, ele já devia ser a expressão máxima para todos nós. O louvor, a pregação, tudo o que deveria ocorrer no culto de ceia, deveria única e exclusivamente convergir para a ceia e a teologia que ela representa. Sabe qual é a teologia? Um Deus que, por sangue do seu Filho, nos resgatou do pecado. E por causa dele, por causa da graça do Senhor sobre nossas vidas, nós somos libertos do pecado e podemos chamar Deus de Pai e Ele nos tratar de filhos. A redenção dos pecados é a coisa mais importante, é o legado mais importante que nós temos. Segunda coisa, irmãos, o tabernáculo. Você prestou atenção que o tabernáculo foi todo ditado por Deus? Tudo. Como é que deve ser, como deve ser, qual é a cor. Para não ter problema, ele fez, ele capacitou as pessoas para fazer. Os detalhes, os mínimos detalhes. E aqui eu quero lembrar, irmãos, que nos nossos momentos de adoração ao Senhor, nós possamos adorar ao Senhor com a intimidade que temos de pai para filho. Mas não podemos nos esquecer que estamos adorando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós precisamos adorar com seriedade, com temor, com reverência, com santidade e com expectativa. Quando vir à casa do Senhor para adorar, lembre-se que esse Deus Todo-Poderoso traçou detalhes mínimos de como ele queria ser adorado no passado. E que muitas vezes nós desprezamos, não detalhes mínimos, mas o altar do nosso coração, muitas vezes vem para o culto do Senhor sem expectativa nenhuma. A gente vem com a nossa mente totalmente desgastada pelo mundo. E a gente não se importa em entender que esse momento de adoração ao Senhor é um momento importante e todo o nosso ser deve estar envolvido nele. E essa adoração precisa ser feita com reverência, com intimidade, mas também com temor, com seriedade, com santificação de vida. Se você louva, adora ao Senhor, se preocupe com isso. Sabe por quê? Porque aqueles que louvam, que adoram ao Senhor, se não tiver vida com Deus, meu irmão, Satanás vai tentar derrubar o mais rapidamente possível. Sabe por quê? Porque aquele que adora ao Senhor tem uma missão muito importante. Nós somos resgatados para a glória do Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, estamos cumprindo a nossa missão diante do Senhor. Resgatados para a glória de Deus. E essa glória precisa ser ressaltada com santificação, com temor. Sabendo o que precisa ser feito, com expectativa e de acordo com diz a palavra. Então o tabernáculo nos dá essa indicação. A indicação que um Deus Todo-Poderoso, ele deve ser adorado com beleza, com seriedade, com santidade, com temor. Amém? Vamos orar? Vamos encerrar. Pastor Erenilson, tem algum aviso? Então vamos adorar o Senhor, vamos orar, vamos encerrar. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Antes de qualquer coisa, nós queremos te agradecer. Porque não é mais sangue de cordeiros ou de bodes, mas o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos deu redenção eterna. E nós queremos te agradecer, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós. Saímos do cativeiro do Egito dos nossos pecados e agora estamos rumo à terra que o Senhor prometeu, do mesmo jeito que o povo. Quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a não murmurar diante das dificuldades. Não queremos repetir os erros desse povo, mas nós queremos identificar e que nas nossas vidas nós possamos trocar a palavra de murmuração e tristeza por uma palavra de glorificação diante do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, os grupos de louvor da igreja, os corais, os ministros, aqueles que ministram no louvor,
os músicos, aqueles que ministram no som, na parte de mídia, queremos colocá-los diante do Senhor. Sabemos, Pai, que fomos resgatados para a Tua glória. É isso que o tabernáculo nos ensina. E nós queremos, Pai, Te adorar na intimidade de Pai, mas com a reverência de entender que Tu és Deus sobre deuses. Nenhum dos deuses falsos desse mundo se compara a Ti, Deus verdadeiro. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.